Estúdio comigo para explicar direito essa história. Gadelha, muito boa tarde, seja bem-vindo de volta das férias. Boa tarde, Neila, boa tarde a todos que acompanham aqui o Boletim Metrópolis, um prazer estar de volta. É isso mesmo, essa deve ser uma das principais notícias da semana. O chefe interino da coordenação de sanções do Departamento de Estado dos Estados Unidos, aí, nomeado pelo Donald Trump, ele já desembarcou no Brasil e, ao longo desta semana, deve ter uma série de reuniões aqui em Brasília com membros do governo Lula e também com senadores para discutir questões relacionadas à segurança pública. Segundo eu apurei, o David Gamble, que é o nome dele, eu vou até checar aqui, David Gamble, ele deve ter reunião com integrantes de ao menos 2 ministérios do governo Lula. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que tem a ver com a pauta, e também com o Ministério das Relações Exteriores, ou no caso, o Itamaraty. O auxiliar do Donald Trump, ele também tem uma reunião marcada na terça-feira, ou seja, amanhã, com o senador Alessandro Vieira, que é do MDB de Sergipe. O Alessandro Vieira, ele é policial civil, então também milita nessa pauta da segurança pública. Eu conversei com o Alessandro Vieira, ele me disse que foi a própria embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil que procurou ele para marcar esse encontro, né? Eu vou até ler aqui, peço perdão aqui para ler. Ele disse assim para mim, o Alessandro Vieira: nós vamos tratar do combate a facções criminosas, nada relacionado à política. Por quê? Porque nas últimas horas, na verdade, no final da semana passada, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está licenciado e está lá nos Estados Unidos, ele chegou a anunciar a vinda desse auxiliar do Trump como se fosse ali uma missão aqui no Brasil para discutir sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que essa seria a pauta única. E aí a própria Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou uma nota, até coloquei na matéria, dizendo que o David Gamble, que é esse chefe do setor de sanções do Departamento de Estado, ele vai chefiar uma missão diplomática aqui para o Brasil, né? Ele vai participar de uma série de reuniões bilaterais sobre organizações criminosas transnacionais e também discutirá os programas de sanção dos Estados Unidos voltados ao combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas. Um pouco ali na linha oposta ao que disse o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro disse, deu a entender que esse auxiliar do Trump, ele viria ao Brasil somente para discutir sanções, possíveis sanções ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Há uma expectativa, sim, de que esse auxiliar do Trump ele se encontre também com o senador Flávio Bolsonaro e provavelmente, possivelmente, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, então essa foi uma agenda marcada pelo próprio governo de Donald Trump, não foi uma agenda marcada... Sem dúvida. E a embaixada, Neila, fez questão ali de soltar essa nota, até um pouco, vamos dizer assim, podemos dizer, desmentindo o Eduardo Bolsonaro, dizendo que o objetivo principal da vinda desse integrante do governo Trump é discutir o combate a organizações criminosas transnacionais, uma cooperação entre o Brasil, e de ressaltar que ele vai, sim, ter reuniões com integrantes do governo Lula, porque se ele vem para o Brasil e se reúne só com a oposição, poderia gerar ali todo um estresse, toda uma confusão diplomática, Você vem para o Brasil, não se reúne com o próprio governo, enfim, mostrou aí que o governo Trump está buscando também uma aproximação com o Brasil em algumas pautas como essa de combate aos crimes. O próprio Alessandro Vieira, que é senador do MDB e que eu falei que é policial civil de profissão, ele disse que foi procurado e que vai discutir esse tema de combate às organizações criminosas com o auxiliar de Donald Trump. É interessante porque vai muito de acordo com o momento vivido pelos Estados Unidos. Eu digo isso porque na semana passada mesmo, a gente divulgou aqui no Boletim Metrópolis a deportação de integrantes de máfias, de milícias, de máfias que moram nos Estados Unidos, principalmente da Venezuela, que foram deportados. Então, mostra aí, de fato, que está de acordo com o governo Donald Trump, com essas políticas do governo Donald Trump. Então... Agora, uma coisa não impede a outra, tá? Assim, pelo que eu entendi, o David Gamble, oficialmente, ele terá essas reuniões com os integrantes do governo brasileiro, com os senadores, mas ele também poderá ter encontros com a oposição. Geralmente, esses integrantes de outros governos, sobretudo quando tem uma proximidade ideológica, eles se reúnem com integrantes do governo, do momento, mas também com a oposição até para sentir ali, ouvir os diferentes lados. Mas, pela nota da Embaixada dos Estados Unidos, a qual a gente publicou, a sanção ao Alexandre de Moraes não é a pauta principal dessa vinda do chefe do setor